De acordo com a única palavra de Deus, só existem 3 termos utilizados que os discípulos, servos do Senhor Jesus Cristo, podem e devem ser chamados. O primeiro é crente. O apóstolo Paulo, referindo-se a Abraão, escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, versículo 9, ele diz: crente Abraão. Em João, no capítulo 20, versículo 27, nós encontramos o Senhor Jesus falando a Tomé o seguinte: não sejas incrédulo, mas crente. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 16, ele orienta: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 2, ele diz: e os que têm senhores crentes, não os desprezem. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 5, ele diz: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 22, ele diz: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Em Atos, no capítulo 16, versículo 1, nós encontramos o seguinte: estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Então, o primeiro termo utilizado por Deus na sua palavra, referindo-se aos discípulos, servos do Senhor Jesus Cristo, é crente. O segundo termo que nós encontramos nas Escrituras, referindo-se aos servos do Senhor Jesus, aos seus discípulos, é cristão. Em Atos, no capítulo 11, versículo 26, nós lemos o seguinte: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Em Atos, no capítulo 26, versículo 28, nós lemos: e disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. O segundo termo utilizado na Bíblia, referindo-se aos discípulos do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus Cristo, é cristão. O primeiro é crente, o segundo, cristão. O terceiro termo utilizado na palavra de Deus, referindo-se aos discípulos do Senhor Jesus Cristo, servos do Senhor Jesus, é salvo. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 13, nós encontramos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, nós lemos: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Em Atos, no capítulo 2, versículo 21, lemos o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos, no capítulo 16, versículo 31,
Está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, lemos o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, lemos a seguinte expressão: pela graça sois salvos. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, lemos o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Bíblia. Portanto, se você é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, salvo pelo sangue do Senhor Jesus, só queira ser chamado de crente, cristão ou salvo, pois é assim que aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, verdadeiramente, deve ser chamado. Foi com os discípulos crentes, cristãos, salvos, que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a sua primeira igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, 28, lemos que e pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos. Portanto, os 12 apóstolos judeus foram os primeiros membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja ele prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra ela. Apesar de tanta perseguição pelo Império Romano, principalmente, onde mais de 50 milhões de crentes cristãos do Senhor Jesus terem sido torturados e mortos durante toda a Idade Média, a Igreja do Senhor Jesus prevalece e sempre prevalecerá.